Presidente Lula com o secretário de Estado americano Antony Blinken. A Raniele Veloso, em Brasília, acompanhou e traz pra gente. Confira. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, o presidente Lula recebeu hoje aqui no Palácio do Planalto o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Os dois trataram também sobre temas sensíveis nesse momento que o Brasil enfrenta uma crise diplomática, mas encontrou ali um certo apoio, uma vez que Antony Blinken não cobrou uma retratação por parte do presidente em relação àquela fala em que ele comparava o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza com o Holocausto. Antony Blinken, apesar disso, de acordo com a embaixada americana, deixou claro que discorda sobre o pensamento de Lula que ali ocorre um genocídio. Ele apoiou, por um outro lado, a solução defendida pelo Brasil, que seria a solução de 2 estados com a criação do Estado independente da Palestina. Seria uma posição contrária ao seu aliado Israel. Blinken também falou sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Nos 2 casos desses conflitos, falou que os Estados Unidos defendem a paz e elogiou a mediação do Brasil no conflito entre Venezuela e Guiana na disputa do território de Essequibo e pediu ajuda para o Brasil para que Maduro realize eleições democráticas e transparentes como havia prometido. Também esteve na pauta a eleição dos Estados Unidos. Blinken falou em polarização, como já era esperado. Lula fez um post nas redes sociais dizendo que eles também trataram sobre o G20, as maiores economias do mundo. A cúpula ocorre nesse ano no Brasil, quando o país assume essa presidência. E também sobre transição energética e cooperação. É tanto que Blinken, na saída do Palácio do Planalto, falou rapidamente com a gente e disse que o Brasil é um parceiro a qual os Estados Unidos estabelecem uma relação bilateral, regional e mundial. É importante, Ananias, esse encontro nesse momento sensível em que Israel não cessa os ataques ao Brasil. Eu fico por aqui, boa noite para vocês e até amanhã. Boa noite, obrigado, Raniele Veloso, de Brasília. E a gente traz no portal meionorte.com mais detalhes desta reunião. Você acessa agora meionorte.com e confere em destaque o que foi discutido no encontro entre Lula e Antony Blinken. E eu chamo a atenção para uma aspas do secretário de Estado americano que está neste texto do meionorte.com. Vou pedir para o Alessio lê para a gente, você confere na íntegra em meionorte.com. Vai lá, Alessio. O ministro disse o seguinte: foi uma ótima reunião, sou muito grato ao presidente pelo seu tempo. Os Estados Unidos e o Brasil estão fazendo coisas muito importantes juntos. Estamos trabalhando bilateralmente, regionalmente e mundialmente. É uma parceria muito importante e somos gratos pela amizade, afirmou o Antony Blinken. Está aí a fala depois do encontro com o presidente Lula. Cíntia, como é que você vê esse encontro nesse momento? Ananias, eu vi ao longo do dia hoje grande parte da imprensa batendo nessa tecla. Será que Antony Blinken vai exigir que o presidente Lula peça desculpas? Gente, não precisa entender de diplomacia. Eu não entendo de diplomacia, nunca passei pelo Instituto Rio Branco. Mas você precisa conhecer o mínimo de como se dão as relações diplomáticas entre um chefe de Estado e alguém como Antony Blinken. Porque ninguém consegue imaginar que ele faria isso. Isso é uma coisa tão absurda. Alguém achar que o secretário americano Antony Blinken chegaria no gabinete do Palácio do Planalto durante o encontro do G20 para dizer: olha, presidente Lula, a gente exige que vocês peçam desculpas. Isso é uma coisa assim sem sentido. Eu sinceramente, eu acho que o único objetivo de se falar esse tipo de coisa é alimentar, encontrar assunto para continuar essa história. Pelo contrário, o que a gente viu foi: nunca as relações estiveram tão fortalecidas como estão agora. E ali se trata de assuntos
que são assuntos que dizem respeito aos dois países. A questão da Venezuela, esta sim. Por quê? Porque o Brasil tem uma influência na América Latina e os Estados Unidos têm um interesse na Venezuela. Qual é esse interesse? Que a democracia seja estabelecida. E o próprio, alguns líderes da América Latina, como o Pepe Mujica, já estão levantando a voz contra o Nicolás Maduro. Essa semana, pela primeira vez, veio uma crítica contundente do Mujica quando o Maduro expulsou a ONU da Venezuela. Então, a gente já vê que vozes já estão se levantando. E é aí que realmente os Estados Unidos querem que o Brasil também tenha uma participação. Mas nessa outra questão, eu assisti toda a entrevista do Mauro Vieira. Primeiro porque eu acho que o Mauro Vieira falando, ele dá para a gente todo um conteúdo para que a gente possa fazer comentários sobre essa crise, e como o Brasil diplomaticamente está reagindo a ela. E ele disse um ponto muito interessante. Ele disse que hoje nunca existiu no mundo uma situação, desde a Guerra Fria, onde houvesse tantos conflitos ao mesmo tempo. São mais de 120, salvo engano, acontecendo. E que isso é muito preocupante. Então, sinceramente, do meu ponto de vista, a questão de Israel nem passou nem longe dessa discussão do Lula com Blinken e muito menos na reunião do Mauro Vieira com os chanceleres, a não ser porque faz parte dessa relação gigante de conflitos no mundo que preocupa na América do exatamente Sul. Ele tá aqui agora. Porque eles estão aqui todos e também porque é claro que o Brasil lidera, puxa essa corrente para que aquela guerra acabe de uma vez por todas. Uma forma de reconhecer a importância, quer dizer, reconhecendo a importância do país nesse quesito, e maior até do que a do próprio Estados Unidos. Só para finalizar, sinceramente, todos os chanceleres viriam ao Brasil se houvesse alguma retaliação àquela frase do Lula. Não. Alguém pode pensar nisso, porque é infantil alguém achar isso. Achar que rede social conduz a uma reunião do G20. Mas então, o Brasil estava assim, Cíntia. Há algum tempo atrás, questões diplomáticas, questões sérias. Eu acho que é daí que vem essa ideia. Mas o que eu estou te falando é o seguinte, um evento como este, eles nem teriam vindo. Sim. Se o Brasil fosse um pária, se Lula fosse persona não grata no mundo. Não estaria acontecendo a reunião. Não estaria acontecendo. Gente, é uma questão de lógica. Teremos aquela foto do Blinken com o Lula? Jamais. E nós mostramos aí, inclusive, as imagens quando você estava falando, o encontro. Não existiria esse registro. Olha o encontro aí. Isso não aconteceria. Tem foto dos dois. Tem uma frase de um tio meu, Cíntia, que ele gostava muito de dizer. Ele gostava de dizer assim: ai, minha filha, isso não cabe no possível. Não cabe, pronto. Perfeito. Não cabe no possível. Eu diria melhor, ninguém diria melhor. Isso não cabe no possível. Então, gente, vamos parar. E aí eles estão fazendo, preste atenção. Ignorância isso aí. O chanceler vem pedir ao presidente. Imagina, para pedir desculpas. Não, o que um líder de uma nação como o presidente Lula exigir. Faz quando encontra um representante de uma nação parceira, como o secretário de Estado americano, Antony Blinken, eles discutem as questões entre eles. Claro. As questões de cooperação, as parcerias. E a frase do Blinken é muito clara. Ele diz, olha, estamos fazendo muitas coisas juntos, estamos trabalhando juntos, e estamos jamais interferiria na soberania brasileira, embora discorde. É preciso discordar. É assim que se faz democracia. Há de se discordar. Mas isso não quer dizer que vá se romper relações por causa de uma declaração feita numa entrevista da qual você discorda. O mundo não eram com 120 conflitos. O mundo inteiro estaria em guerra se fosse desse jeito, né? Arremata, Kátia. Eu acho que isso aqui que pelo menos eu e a Cíntia, entendo que a Cíntia, que ela está dizendo se o Lula está certo ou se está errado, fazendo juízo de valor. Mas no cuidado com o que se informar, porque realmente não cabe dentro do possível imaginar que um chanceler venha a um país exigir retratação
de um presidente. E realmente foi o que aconteceu ao longo do dia. E eu também não acredito em ignorância, em falta de informação. Não acredito nisso. Realmente só pode existir uma outra motivação para sequer cogitar uma situação como essa. Eu acho que no primeiro ano o presidente Lula conseguiu fazer isso em relação à pauta ambiental e agora em relação a essa pauta de conflitos mundiais. A gente não está falando só da situação da faixa de Gaza, temos Ucrânia, tem outros. Desde a questão eu acho que nessa pauta conflitos ele agora, com a sua posição clara, porque o que ficou parecendo é que faltava alguém, vai lá e fala que a gente vai atrás, né? O seu Zé até explicou isso, né? Que outros tocou nesse ponto. Ele conseguiu agora, nesse momento, com a pauta conflitos, também colocar o Brasil ali no centro. Muito bem, olha, o encontro vai continuar amanhã dos chanceleres do G20 e a gente, claro,